Muito bom dia a todas e a todos. Sejam então bem-vindos a este ciclo de webinars que tem hoje o seu segundo dia. O meu nome é Cátia Camizão, eu sou vice-presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis e estarei hoje convosco para este webinar que tratará da temática Cyberbullying, este problema é meu. Durante esta semana, desde o dia 6 até ao dia 9 de abril, estão a acontecer um conjunto de webinars por forma a celebrarmos o Dia Mundial da Saúde, que tem lugar precisamente hoje, dia 7 de abril, sendo que este ano as comemorações alusivas a esta temática inserem-se na temática do Building Fairer e Healthier World, ou seja, construir um mundo mais justo e mais saudável. Estes webinars são promovidos pelo Conselho Nacional de Saúde, numa parceria com a Direção-Geral de Educação e com a Federação Nacional das Associações Juvenis, e pretendem aqui encontrar um conjunto de ideias que possam auxiliar na construção daquela que é a agenda para a juventude e para a saúde para a próxima década, de 2020 a 2030. Neste sentido, hoje estaremos aqui para dar voz e ouvir os jovens, tanto aqueles que se encontram nesta sessão de Zoom, como todos aqueles que nos acompanham através do YouTube, para que de alguma forma possamos aqui encontrar oportunidades de discussão que possam priorizar então quais serão os temas para a saúde para os próximos anos. O painel de hoje contará com a presença da doutora Tânia Paias, que é psicóloga e diretora do portal Bullying, e com a presença da Andreia Filipe, da Associação Juvenil Ser Mais, Ser Melhor. Para além disso, teremos também connosco alguns alunos, que passo a citar de uma forma muito rápida: a Cristiana Almeida, Márcia Alves, Mariana Coelho, Carolina Valente, Vítor Souza, Maria Pacheco, Ana Sofia Anastácio, Catarina Silva, Rui Maia, Frederico Silva, Aline Pinto e Maria Helena Ribeiro. Temos também connosco a presença de alguns membros do Conselho Nacional de Saúde que estarão a acompanhar todo este webinar e que nos irão também aqui, de alguma forma, auxiliar e acompanhar os trabalhos para que em conjunto então possamos estabelecer as prioridades para a década naquilo que toca à agenda para a saúde dos jovens. Para iniciarmos o nosso trabalho e de forma a tornarmos também esta sessão o mais dinâmica possível e a conseguirmos retirar dela bons conteúdos que nos ajudem então neste trabalho que se antevê muito exigente, vou lançar-vos um primeiro desafio utilizando aqui o recurso às tecnologias que tão úteis nos têm sido nestes últimos tempos e que acabam por ser quase a única solução face às contingências da pandemia que vivemos, e pedia-vos então para, através do vosso motor de busca, que entrassem numa página que é o menti.com, ou seja, www.menti.com, e colocassem um código que eu vos vou partilhar. Eu vou aqui partilhar a minha tela. E aquilo que vos vou pedir é que entrem nesta página, o tal menti.com. Eu penso que conseguem ver a tela que estou a partilhar, e ao entrarem no menti.com vai-vos ser pedido um código. O código que vão inserir é este que se encontra aqui no início da página, que é o 91653670. Ou seja, vamos entrar nesta plataforma e ela vai nos ajudar aqui a trabalharmos em conjunto esta temática do cyberbullying que irá orientar a nossa manhã de trabalho. Ao entrarem, vai-vos ser pedido que de alguma forma possam sistematizar o cyberbullying numa palavra, sendo que cada participante pode inserir até 3 palavras neste contexto. Eu pedia-vos então, se conseguissem, que pudessem entrar, tanto as pessoas que nos acompanham nesta sessão, como aquelas que estão a ver-nos através do YouTube. Se for possível entrarem, e vamos tentando aqui perceber de que forma. Já começamos a ter, vou novamente partilhar aqui a tela para conseguirmos, porque já temos alguns participantes a partilharem as suas expectativas e a forma como encaram
esta temática do cyberbullying, e aquilo que nós vamos ver aqui é uma nuvem de palavras, ou seja, à medida que cada participante se junta a nós e entra nesta plataforma do menti.com, vai partilhando connosco aquilo que significa para si o cyberbullying, e aquilo que nós vamos vendo aqui é essa construção, essa nuvem de palavras conjunta, com os contributos de todos os jovens que estão a assistir a esta sessão. Neste momento já temos 19 participantes, ou seja, já 19 pessoas se juntaram a nós, estamos a aumentar, estamos nos 23, e aquilo que nós vamos vendo é esta nuvem a transformar-se de acordo com a repetição de palavras, ou seja, quantas mais vezes repetirmos uma palavra, maior ela se torna e mais destaque vai tendo nesta nuvem. Sendo que aqui a ideia é precisamente tentarmos perceber a diversidade da forma como cada um de nós encara a temática do cyberbullying. Podemos ir acompanhando aqui, já temos neste momento 37 participações, vamos vendo aqui que a palavra que mais se destaca, ou as palavras que mais se destacam neste contexto do cyberbullying, são a violência, a agressão, o desrespeito, a tristeza, a ansiedade, a cobardia, o medo, ou seja, tudo isto são, digamos assim, sinónimos daquilo que os jovens encaram como sendo, como significando para eles, ou a forma como encaram o cyberbullying. Neste momento já temos 55 participações, que é extremamente positivo, significa que efetivamente todos temos a vontade para partilhar aquilo que sentimos que é o cyberbullying enquanto temática que tanto impacto tem na vida dos jovens, e mais ainda neste contexto também da via digital que todos nós estamos a viver. Já estamos com 72 participações, 76, estamos a aumentar bastante o número de participantes. Vamos só tentar aguardar aqui mais um bocadinho para que todos tenham a possibilidade de aceder ao espaço e partilhar as suas ideias. Vamos vendo aqui novamente esta mudança, esta alteração constante da nossa nuvem de palavras sobre cyberbullying, sendo que a violência se vai mantendo aqui como uma das palavras mais repetida, sendo que começa a surgir também a questão do desrespeito, da insegurança, da cobardia, e depois podemos ver aqui também psicopatia, fragilidade, humilhação, agressão psicológica, desprezo, exposição, ansiedade, ou seja, há aqui um conjunto muito interessante de partilhas que estão a ser feitas e que nos dão aqui muitas pistas sobre aquilo que efetivamente os jovens encaram como sendo o cyberbullying. Vemos também a questão do controlo, da perseguição, o abuso, o magoar, o ódio, a agressão psicológica, a crueldade, humilhação. Há quem diga aqui que é desnecessário, efetivamente, que provoca trauma, que é um tema tabu, demonstrando também aqui a importância de estarmos aqui hoje e de debatermos precisamente esta temática, para que possamos aqui abrir a nossa linha de atuação e encontrar estratégias para lhe dar uma resposta, e penso que neste momento já estamos com 119 participações. Eu vou deixar ainda aberto esta nuvem de palavras para que possam continuar a partilhar as vossas ideias acerca desta temática que nos reúne aqui hoje, sendo que então, fazendo um balanço desta participação, vemos claramente que a violência, o medo, a agressão, a cobardia, o desrespeito e a tristeza são aquelas palavras mais repetidas, ou seja, é aquilo que os jovens consideram como a representação daquilo que significa o cyberbullying. E pronto, e neste momento vamos com 127 participações. Eu vou agora terminar a partilha da ecrã, sendo que podem continuar então a partilhar as vossas ideias sobre o cyberbullying. E agradeço desde já a todos os que estão connosco, os que estão a assistir a esta sessão, e os que se disponibilizaram também para estar aqui hoje, todos os alunos e os nossos convidados, e sem mais demoras, para que possamos efetivamente ir ao ponto que nos traz aqui hoje, eu passaria a palavra à doutora Tânia Paias, que é então psicóloga clínica e diretora do portal Bullying, que é um espaço que pretende aqui também auxiliar os jovens naquela que é uma tentativa da eliminação da violência entre pares, dando também aqui algum apoio psicológico, tanto aos jovens como às famílias. Doutora Tânia,
partindo se calhar de uma premissa inicial de tentarmos perceber que fenómeno é este do cyberbullying, se calhar tentarmos ir por algumas fases, mas gostaríamos que nos ajudasse a tentar perceber como é que é o que é este fenómeno, de que forma é que ele surge, como é que se manifesta, à luz da sua experiência, o que é que nos pode ir dando aqui como ferramentas de trabalho? Ora, muito bom dia então a todos e todas. Deixe-me só, Cátia, primeiro agradecer este convite e é com muito gosto que aqui estou e muito na voz da doutora Isabel. É sempre um prazer estar aqui e conversar convosco sobre estas temáticas e estas palavras todas que surgiram aqui, de facto, até trazem aqui o grande mote e também com o que a Cátia me colocou aqui como questões para pensarmos exatamente o que é isto do bullying, o que é isto do ciberbullying e esta coisa de a nós também importa e estamos todos on. De facto, as tecnologias, e citado pela Cátia, as tecnologias são tão úteis e quase a única solução para enfrentarmos estes tempos agora que nós vivemos, mas também elas encetam em si, de facto, uma série de dificuldades. E hoje, que é o Dia Mundial da Saúde, importa muito falar sobre isto e também advir um bocadinho daquilo que foi falado ontem, não é? Sobre a saúde mental. E a saúde mental, há uma relação estreita e direta entre as questões do bullying, do ciberbullying e da saúde mental. Portanto, o ciberbullying nada mais é do que o bullying associado às redes, às novas tecnologias, não é? Às redes sociais, e de facto é uma forma de violência, é um subtipo de violência, e nós sabemos que a OMS diz-nos exatamente que a violência é um dos mais graves problemas de saúde pública, tanto pela sua dimensão, quer pelas suas consequências, e quando falamos em ciberbullying, nós sabemos que de facto o efeito, e até há estudos que nos dizem que está associado a um risco maior de tendências suicidas, o ciberbullying, do que o bullying, não é? Que é o face-to-face, porque o que é online tem uma dimensão muito maior. E talvez é isso que nos importa falar aqui, porque de facto é um subtipo de violência, é uma forma de agressão, causa isto, palavras que vocês foram colocando aqui, causa medo, causa tristeza, a pessoa sente um desrespeito e também uma devassa pelo aquilo que é a sua privacidade. Está diretamente ligado com depressão e ansiedade e de facto aqui vocês também colocaram a cobardia e na realidade é uma forma de cobardia e acaba por sentir temos que também trabalhar um bocadinho isto, desmistificar esta coisa que nós estamos aqui por trás de um ecrã e dar-nos o direito, não é? Dar-nos aquela sensação de anonimato, que nada mais é do que uma falsa sensação. E é isto que se calhar nós temos que explorar. E quando falamos em ciberbullying, falamos em violências múltiplas também, porque falamos na violência da relação entre pares, entre os amigos, entre também os namorados, pela falta de respeito pelo outro, aqui também as redes sociais que vieram e imperaram e nós também temos aqui esta questão da questão da autoestima associada às redes sociais, aos seguidores, portanto aqui nós aumentamos cada vez mais o tempo de ecrã e alguns estudos também nos dizem que entre os 8 e 10 anos as crianças passam 6 horas diárias de ecrã e se formos dos 11 aos 14, 9 horas, portanto sempre com esta tendência a aumentar, se bem que as redes sociais têm uma interação positiva, mas também há uma série de jovens que dizem, cerca de 25% dos jovens referem que há esta interação negativa. Então é aqui que nós temos que falar e nós temos que pensar também um bocadinho o que é isto. Eu vou-vos lançar, e como eu tenho 10 minutos, vou-sim lançar várias questões para depois nós pensarmos um bocadinho sobre o que é isto, sobre o que é esta pressão entre pares motivada pelas novas tecnologias, quer seja o computador, quer seja o telemóvel e das redes sociais e o efeito que isto tem.
Portanto, 25% dos jovens já disseram, entre os 18 e os 25 anos, já disseram ter tido algum problema de saúde mental, e também que a depressão está a aumentar nas raparigas, e alguns estudos dizem-nos que estas têm consequências diretas com o uso das redes sociais. Portanto, quando nós vemos aqui estas questões porque eu tenho aqui alguns tópicos a considerar também, esta questão do respeito pelos outros, da pressão e do controle das redes sociais, e é aqui que nós temos que falar. Por exemplo, há aqui, não sei se vocês conhecem a expressão o FOMO, não é? Que é o Fear of Missing Out, portanto, este medo de perder sensações, de perder experiências, esta sensação de exclusão que está associada às redes sociais e que faz também com que os jovens se pretendam e queiram manter sempre neste online, para nunca se sentirem excluídos. Depois também há uma associação direta à questão da diminuição da empatia, não é? E aqui vocês, quando falaram da agressão, desrespeito, é o não olharmos para o outro na verdadeira dimensão, não é? E o maior desafio talvez seja este de olharmos para os outros na modalidade online da mesma forma que olhamos para a modalidade presencial. Portanto, nós não fazemos, ou às vezes não dizemos certas coisas que online fazemos, não é? Portanto, é isto que nós temos que ter aqui um bocadinho esta atenção, porque este uso das redes sociais, e também os jovens também nos dizem que quanto mais usam as redes sociais, mais dependem delas e dependem também ao nível das interações. Portanto, falarmos aqui da autoestima, e há também esta ligação entre o número de seguidores, entre o número de participações que eu tenho e a minha maior ou menor autoestima, e é isto também nós temos que desmistificar aqui um bocadinho. Porque já num estudo em 2016 dizia-nos que uma série de jovens diziam, 72%, salvo erro, uma série de jovens dizia ter sido vítima em algum momento de ciberbullying. Então, isto ainda foi pré-pandemia, não é? Portanto, a partir de 2010, em que nós migramos todos para aqui, e há um ano que estamos aqui, portanto, estes números tenderam a aumentar, e uma série de interações que nós podemos ver como menos positivas. Portanto, aqui falar desta questão da diminuição da empatia, este medo de perder experiências, ter atenção aos desafios perigosos que as redes sociais também nos colocam, e se eu não entro neste desafio, pareço mais fraco, sou visto aos olhos dos outros como mais inseguro, como não tão popular, sabendo o que é isto também, esta questão da popularidade, e é isto de facto que nós temos que ter atenção, porque também há um outro conceito que é o Fitness Inspiration, portanto esta coisa da imagem corporal, e daí uma maior ligação também a uma diminuição da autoestima, o saber parar, o limitar também o screen time, porque o uso das redes sociais de facto tem esta ligação de que cada vez mais que nós utilizamos, há uma necessidade de esta resposta também, esta coisa de há quase que uma norma social para responder às mensagens rapidamente, e isto vem um bocadinho deste medo de perder experiências, e que isto também cria uma maior vulnerabilidade e nos deixa um bocadinho mais dependentes. Depois também esta pressão e controle das redes sociais, não é? Se os nossos amigos nos dizem que nós mandaram uma mensagem e não nos responderam logo, e que começam a ficar um bocadinho zangados, portanto isto acaba por começar aqui algum bocadinho de alguma pressão. Depois dos namorados também, não é? Pensar que todos nós temos também uma vida, todos nós temos uma vida independente para além da vida social ou das dinâmicas amorosas, que nós temos que também respeitar, e os nossos timings, as nossas interações. E é aqui que começa às vezes também um bocadinho deste controle e desta partilha de um espaço comum, mas também é o nosso espaço privado, e nós temos que pensar também aqui a pressão social também dos nudes, não é? Porque quando nós vemos, e quando falamos aqui no subtipo de violência, na violência no namoro, nós temos que ter o respeito pelo outro, não é? E o respeito pelo nosso espaço, e quando nós dizemos que não queremos, a outra pessoa tem que aceitar.
não é? E não pode justificar através de porque eu gosto muito de ti, vá lá porque eu me quero recordar de ti, vá lá porque este é um momento íntimo nosso e quero me lembrar. E se alguém diz que não, temos que respeitar isto, portanto, este controle, esta pressão e estarmos um bocadinho atentos, porque de facto esta partilha de nudes e depois vem aquelas questões que é o porn revenge, não é? Que nós vemos às vezes, muitas das vezes associado quando o namoro termina e depois há uma divulgação de uma série de mensagens, de conteúdos ou até de experiências mais íntimas entre os casais que nós temos que ter essa atenção. Portanto, o respeito pelo outro e, como vos disse há pouco também, alguns estudos dizem-nos que há uma diminuição da empatia online. Portanto, nós temos que promover a empatia e pensar também um bocadinho no uso que nós fazemos das redes sociais. Porque também um estudo do ano passado, de 2010, diz-nos o quê? Que as pessoas que desativaram, porque também está associada a esta questão da saúde mental, e que desativaram as suas contas do Facebook, não é? Portanto, Instagram, por um mês referiram diminuição da depressão e ansiedade e um aumento da satisfação e da felicidade. Portanto, isto diz-nos o quê? Que quando nós reorganizamos a nossa vida e não ficamos tão dependentes, porque esta sensação de dependência faz com que nós nos mantenhamos mais permeáveis ao outro, não é? E nós precisamos nos sentir integrados, precisamos nos sentir seguros. Depois também esta pressão de ter que responder sempre, o uso adequado, porque nós sabemos que depois a interação com a noite, de alterações da produção do sono, ou até do nosso ritmo do sono, também acordar à meia da noite para aquela necessidade de ver as mensagens e responder as mensagens, pode nos deixar um bocadinho mais permeáveis. E quando nós falamos em ciberbullying, nós falamos uma pressão de pares que causa o tal desequilíbrio de poder, nós deixamos de conseguir responder adequadamente, a nossa liberdade está posta em causa e nós temos que aprender o conceito de violência saudável, no sentido e agressividade saudável, no sentido de dizer não, basta. E também o vosso papel enquanto jovens é importante e fundamental, que é o não partilhar, não é? Esta premissa de aquilo que nós vemos, o denunciar, o não partilhar e limitar um bocadinho esta interação ao nível dos grupos. E se eu sei que alguém está a sofrer ou que alguém foi algo de uma brincadeira, que são brincadeiras de mau gosto, portanto, se há alguém que não gosta, deixa de ser uma brincadeira, então é meu dever também olhar para isto e ver o que é que eu posso fazer e de que forma eu me posso alterar aqui. Portanto, acho que já estou um bocadinho a passar os meus 10 minutos, então se calhar deixava só este desafio e agora ouvir o que é que os colegas, o que é que vocês têm para dizer, para depois nós entrarmos aqui em algum debate de ideias. Muito obrigada, doutora Tânia. Não se estendeu de todo em demasia, até porque os contributos e a partilha que fez são extremamente importantes e acredito que tenham sido aqui um bom ponto de partida para que agora possamos também dar a voz aos jovens, porque tocou aqui em pontos muito, muito importantes e eu fui acompanhando também as reações dos jovens que estão aqui connosco nesta sessão e eles iam acenando positivamente à medida que ia partilhando alguns destes dados e algumas destas conclusões de alguns estudos que vão sendo feitos e, portanto, isto significa que aquilo que foi dizendo também toca na vida direta ou indiretamente dos jovens e falou aqui precisamente nestas questões dos desequilíbrios de poder, das relações, da nossa ligação às redes sociais, desta pressão constante que nós vamos tendo. Eu acho que isto pode ser um bom ponto de partida para abrirmos aqui o debate. Então, aquilo que vai acontecer agora e durante cerca de 30 minutos, nós teremos aqui uma fase de partilha direta em que tanto os jovens que estão aqui connosco nesta sessão de Zoom, como todos aqueles que nos acompanham através do YouTube, podem colocar questões, podem partilhar testemunhos, experiências de vida que possam ter tido próprias ou de colegas que possam ter vivenciado situações relacionadas com esta temática de cyberbullying, até porque muitas vezes ao partilharmos uma experiência de alguém, podemos também estar aqui a ajudar outros que possam estar a passar por esta situação, a encontrar mecanismos que lhes permitam
permitam dar uma resposta e ultrapassar esta situação que estão a viver. Por isso é extremamente importante que também se sentirem confortáveis com isso e se assim o entenderem, possam partilhar alguma destas situações, mas acima de tudo que possam dizer aquilo que vos importa e aquilo que para vocês é importante nesta temática. E então eu pedia que os que estão connosco na sessão do Zoom pudessem levantar a mão digital para poderem fazer aqui as suas intervenções. Ao mesmo tempo, eu vou partilhar aqui novamente o ecrã, porque vamos ter aqui novamente o nosso aliado, o menti.com, onde quem está a acompanhar-nos à distância pode também deixar as suas questões. Eu vou então novamente aqui partilhar. E desta vez a única questão que temos é que o código vai mudando consoante as apresentações e as temáticas que vamos tendo. Então, quem quiser colocar questões através da plataforma menti.com, tem novamente que entrar no portal www.menti.com e introduzir o código que é o 43226158. E aqui podem então deixar dúvidas, comentários, questões para a doutora Tânia, partilhas que gostassem de fazer para reflexão futura, não tem necessariamente que ser tudo aquilo que aqui discutimos, não tem necessariamente que terminar hoje, ou seja, podem ser pontos de partida para discussões futuras mais alargadas, mas podem então utilizar esta plataforma de uma forma direta para deixarem estas questões, para nos indagarem a todos e nos deixarem a refletir, e portanto esta é uma das opções, sendo que eu penso que já tínhamos aqui alguém que tinha levantado a mão para intervir agora, que era a Ana Anastácio. Ana, podes então começar. E obrigada desde já por teres abrido aqui o debate e iniciares esta partilha. Nada, primeiro bom dia a todos, obrigado pelo convite, e gostava assim de falar de uma história que já passei e de um colega, pode ser? Claro, Ana, obrigada. Eu, aos 13 anos, mais ou menos, sofria de bullying, era mais por aspecto físico, e nessa altura acho que foi os piores anos da minha vida, porque eu revoltava-me imenso, era uma pessoa cada vez mais insegura, sempre à medida que o tempo foi passando, e era uma pessoa muito revoltada e não lidava bem com isso, até que chegou a alturas que a forma de eu me defender era a forma como é que explicar, reagia mal, ou seja, eu reagia com violência. E isso muitas vezes acabou por afetar o meu psicológico e certas partes do corpo, porque eu era uma rapariga que, se eu estava a sofrer, eu preferia sofrer sozinha e tinha aquelas atitudes que não devia ter, que uma rapariga, quando está mal, né, e que não está bem psicologicamente, acaba por fazer. E à medida que o tempo foi passando, eu fui começando a aceitar melhor isso, aceitava a opinião dos outros, se bem que às vezes não concordava, mas eu acho que isso acabou por me fazer crescer. Eu acho que aprendi a aceitar, mas eu aceito apesar de não concordar. E foi isso que eu acho que me fez crescer imenso, e à medida dos anos fui conhecendo pessoas novas, e essas pessoas davam outro tipo de confiança, apesar de ainda hoje haver aquele desconforto de não falar, mas eu saber. E claro que isso afetou muito o meu psicológico na altura, e acho que vai ficar marcado para sempre, porque isso nunca se esquece. Mas gostava de partilhar uma história muito mais importante, porque isto foi do meu passado, e eu queria falar de um rapaz, não vou referir o nome, porque nem falei com ele sobre dizer isto. Um rapaz da minha turma, ele todos os dias sofre bullying na escola, por causa do seu aspecto, ou simplesmente por falar. Eu acho que isso, especialmente na escola, é muito grave. E aproveito já esta reunião para tentarmos fazer qualquer coisa, tentar mudar qualquer coisa na escola, porque houve uma disciplina, porque nós não sabíamos disto, houve uma disciplina que na escola de História ou INT, acho que era a INT, que a gente falou, não deu matéria nessa disciplina, juntou-se, tivemos a falar dos nossos problemas
E foi aí o quão grave eu deparei-me que a situação estava, e aproveito já depois para já tenho aqui algumas soluções e gostava depois de saber o que é que a gente poderia fazer para mudar isto, porque acaba por afetar o psicológico dele e isso acaba por deixar mal os amigos que estão perto. Não sei se me estou a fazer entender. Epá, e acho que já disse tudo, não quero também alargar muito. Obrigada, Ana, e foste muito clara na partilha que fizeste e obrigada por também teres tido essa coragem de partilhar uma história que te afetou e partilhares também esta que agora estás a viver de perto com um colega de turma. Eu penso que é extremamente importante, era aquilo que dizíamos no início, o facto de nós podermos partilhar de forma aberta, de desmistificarmos estas questões pode ajudar-nos a construir aqui um novo olhar sobre esta temática e como dizias também, que é a próxima fase, agora estamos a tentar perceber o problema, de que forma é que ele acontece e porquê, por que razões é que ele, que de alguma forma ele tem lugar, e numa segunda fase desta nossa conversa vamos então também tentar em conjunto construir aqui algumas soluções. Portanto, foi muito importante este início e foi muito interessante também teres referido a questão da escola, porque muitas vezes este fenómeno ocorre precisamente também em contexto escolar portanto aqui também podemos depois trazer a debate a importância da escola, de que forma é que a escola também pode ter aqui um papel e como é que em conjunto podemos definir aqui linhas de atuação. Eu convido novamente todos os que estão a assistir a partilharem, não sei se mais alguém tem alguma partilha neste momento para fazer. A Carolina Valente tem a mão levantada. Carolina, podes avançar, por favor? Sim, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os que estão presentes e todos os que nos estão a ouvir. Eu chamo-me Carolina Valente, sou aluna do 11º ano do curso de Ciências e Tecnologias e é uma honra poder representar o agrupamento neste webinar. Como nós estamos a falar aqui, o cyberbullying, nós sabemos que vivemos numa sociedade muito tecnológica e que as redes sociais predominam. E o cyberbullying é uma das consequências mais negativas das redes sociais. Como a doutora Tânia estava a dizer, é um tipo de bullying, mas um pouco indireto, porque as pessoas não pontapeiam nem batem, mas acabam por chantagear ou excluir ou difamar, o que acaba por magoar tanto a vítima, tanto ou mais do que um ataque físico. Mas bom, o que é certo é que eu noto que há uma desvalorização do tema do cyberbullying. Em discussão com os meus colegas, estávamos a discutir sobre o tema e eu reparei que a maior parte das raparigas achou importantíssimo debatermos sobre o tema, mas a maior parte dos rapazes desvalorizou por completo. Eu até apontei algumas frases que eles disseram, passo a citar. O cyberbullying é muito soft comparado com o bullying e que as pessoas não se matam por causa do cyberbullying. Bom, eu fiquei um pouco em choque com estas afirmações e tentei ir pesquisar, ver se havia alguma relação e encontrei estudos que revelam uma associação entre os rapazes e o bullying mais direto e as raparigas a um bullying mais indireto. Por isso a minha questão é, será que há uma maior propensão, ou será que a identidade sexual pode ser um fator de risco para atos de violência, de bullying ou de cyberbullying? Obrigada, Carolina, uma excelente questão que aqui deixaste e eu também já tomei nota e eu penso que a doutora Tânia depois também nos poderá dar uma ajuda. Eu sugeria só que se calhar ouvíssemos aqui mais um ou dois contributos e depois então passaríamos também à doutora Tânia para nos ir dando aqui algumas respostas. Temos a Cristiana Almeida, que também gostaria de fazer uma partilha. Cristiana, por favor, podes... Olá, bom dia. Eu sou aluna da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Ródão e frequento o curso técnico de apoio psicossocial e já fui vítima de violência, de bullying na infância e tenho uma pergunta a fazer. Será que existe ainda uma desresponsabilização por parte da comunidade em geral em relação ao cyberbullying?
Muito obrigada, Cristiana. Vamos então também tentar perceber precisamente isso daqui a pouco com a doutora Tânia. Eu não sei se temos mais alguém que gostaria de falar. Deixem-me só tentar aqui percorrer. A Maria, que está, não levantou a mão digital, mas tem a mão física. Maria. Bom dia a todos. Eu e o Vitor vimos da Escola Secundária de Lousada, somos do 12º ano. E uma coisa que eu queria falar, isto mais a ver com as redes sociais em si. Por exemplo, eu não tinha Instagram até o 10º ano e quando eu realmente comecei a utilizar já estava no 10º. E havia muito aquela coisa de, ai, não tens, porquê é que não tens? Nós também acabamos por sentir uma espécie de pressão que pode ser levar a bullying, aquela, não é, a expressão do peer pressure. Não há só a pressão em nós entrarmos em atividades com outros tipos de colegas, mas também esta necessidade de toda a gente tem que estar ligada, toda a gente tem que, ai, tens que ter esta rede social, ai, tens que seguir este género de pessoas. Isso aí também pode levar a com que, não é, os jovens, principalmente nós da nossa idade, não é, adolescentes, sentimos esta necessidade de nos inserirmos em grupos, de sermos aceites. E acho que acabamos também por nos deixar levar, não é, ora está outra vez, para esta necessidade de nos inserirmos. Acho que também é deitado um bocado abaixo, como a Carolina estava a falar, o cyberbullying não é visto de uma maneira tão séria como o bullying, mas acho que até esta própria pressão que os não é, colegas e amigos enfim, põem uns nos outros também pode levar a uma espécie de, não é, estamos a violentar psicologicamente uma pessoa. Será que esses assuntos não são, acho que eles não são tratados o suficiente, não são falados o suficiente não é, entre professores e alunos? Será que há mais maneiras de nós realmente conseguirmos abordar isto de uma maneira mais fácil? Parece que há um estigma muito grande em abordar todo este género de coisas, talvez também pela diferença de gerações, em que na altura dos professores não era um problema e agora é. Como é que nós, enquanto alunos, podemos tentar trazer isto e falar disto o mais cedo possível? Como é que nós podemos falar disto sem estigmas? Muito obrigada, Maria. Eu penso que então podemos avançar para a doutora Tânia e, entretanto, já há aqui uma série de contributos também no Mentimeter e eu faria o ponto de situação deles numa segunda fase, porque já temos aqui um conjunto bastante interessante de questões e de partilhas que nos podem já dar aqui um mote, nomeadamente a questão então do aspecto físico, da forma como este aspecto pode ou não potenciar casos de bullying ou cyberbullying. Depois temos aqui também a questão da desvalorização do tema, do impacto ou da propensão da identidade de género na forma como se encaram estas questões, a desresponsabilização da sociedade, temos também agora aqui esta pressão social, a necessidade de aceitação e mais uma vez a questão da escola, ou seja, começa também aqui, há várias, também pelo facto de estarmos aqui com jovens que estão a frequentar a escola e que se veem neste contexto com esta necessidade, mas também tentarmos aqui perceber de que forma é que a escola pode ter este papel e também auxiliar os alunos neste processo. Doutora Tânia, que contributos ou de que forma é que considera que nós podemos aqui dar algumas respostas às questões colocadas por estes alunos? Ora, pois aqui foram questões de facto muito pertinentes, agradeço aos quatro, porque de facto abrimos aqui de uma forma muito premente algumas questões. Primeiro dizer aqui à Ana Anastácio, e obrigada pelo testemunho, porque é sempre difícil, não é, este momento, e partilhar as nossas próprias experiências, mas também o cuidado, não é, que nós temos e nós enquanto testemunhas, a importância que também existe, o nosso papel interventivo também. Dizer-lhe também, Ana, porque aqui esta questão que eu notei que colocaste, a revolta, a insegurança, reagir com violência como forma de defender, isto está tudo integrado, faz parte, isto é o ciclo da violência, não é? Porque não há, quem sofre de bullying também tem uma grande violência. É só que nós pomos a violência cá para fora ou internalizamos, pomos a violência cá para dentro, não é? E se calhar é esta questão daquilo que tu dizias, uma jovem com estes problemas e nesta dificuldade de gestão na agressividade, talvez estes comportamentos eram expressão disto, porque todos nós precisamos de trabalhar e
a violência, a agressividade faz parte da nossa vida, não é? E é por isso que nós temos que a canalizar para bons fins e é por isso que nós desde cedo temos que ensinar as nossas crianças a aprenderem a lidar com a agressão sem forma ou como forma de diminuir esta agressão para com os outros, não é? Autodirigida também e é isto que nós temos que trabalhar. Depois também dizer que o ciclo da violência ou quando falamos em bullying, tudo isto se perpetua porque não há, todos os dias nós pensamos é hoje que eu vou conseguir, é hoje que eu me vou defender, é hoje que eu vou ser capaz, mas depois o medo faz com que nós ficamos terrificados e petrificamos e não conseguimos fazer nada. E é isto que se vai perpetuando um dia após o outro e é a perca da nossa liberdade. Depois também há aqui uma associação entre, e nós podemos ser vítimas, mas depois também podemos tornar agressores, não é? Que é esta multiplicidade de papéis que também nós vemos. E muitas das vezes um jovem que é vítima na escola, no espaço físico, acaba por se tornar agressor ao nível no ciberbullying. Não é? Portanto, porque este fenómeno esta falsa sensação de anonimato até faz com que eu agora tenha esta necessidade também de me vingar e de fazer aquilo que me fizeram. Não é? E por isso é que, portanto, a questão da agressão, todos nós temos esta agressividade, portanto, canalizar isto para outros fins, a ensinar a trabalhar e, de facto, o que tu disseste, se calhar ainda hoje nós vivemos isso e, de facto, ontem falaram sobre a saúde mental e há uma relação estreita e direta entre estes comportamentos, entre a depressão e a ansiedade, como há pouco também vos dizia. Depois, o teu colega, não é, o colega de turma que sofre, de facto, nós precisamos falar destas coisas, não banalizar, e é aqui que muitas das vezes as pessoas perguntam, fala-se mais em bullying do que hoje, há mais bullying do que havia. O que nós sabemos é que há mais atenção, não é? E nós estamos mais atentos e conversamos mais, mas temos que ter atenção para não banalizar um tema que não pode ser banalizado. Não é? Porque nem tudo o que são atos de bullying, o que se diz, não é? Fui vítima de bullying, ou ele está a fazer bullying, ou ela está a fazer bullying, nem tudo isto corresponde à realidade, não é? E quando nós banalizamos, acontece isto também depois que a Carolina estava a dizer, esta desvalorização do tema. E nós não podemos permitir, porque este tema é grave, tem consequências muito grandes para a saúde mental do jovem, mas também do adulto, porque depois nós crescemos e vamos com estas questões e a dificuldade do relacionamento com os outros também pode depois ser expressa e, portanto, nós de facto nunca podemos desvalorizar aqui este tema. Quando falaste da questão da abertura, deste momento de abertura da turma, de facto, os estudos também nos dizem que as crianças e os jovens sentem, quando falam isto com os professores, há uma diminuição, não é? Sentem-se mais protegidos, porque é dentro do espaço escolar que nós precisamos de sentir protegidos. E é dentro do espaço escolar que nós precisamos de falar destas coisas. E, na realidade, este tem que fazer parte do currículo, não é? Este tem que fazer, ao nível da educação, o trabalhar os afetos, o trabalhar as emoções. Nós temos que ter muita literacia emocional, para além da literacia digital, que é uma coisa que nós temos que trabalhar desde cedo, também temos que ter esta literacia emocional, que é que se isto me acontece, o que é que eu posso fazer? Se eu tiver este tipo de atitude, o que é que causa no outro? E é aqui que nós estamos a trabalhar a empatia, a solidariedade e a entreajuda, que são 3 premissas fundamentais, porque se um jovem se sente percebido pelos seus pares, pelos seus colegas, ele tende a sentir-se mais feliz. E um aumento significativo da felicidade, da satisfação, faz com que ele comece aos poucos a ganhar capacidade de olhar para o lado e dizer, ok, talvez eu consiga libertar disto. Para além do trabalho interno, e ontem eu tive a oportunidade de vos ouvir ontem um bocadinho também no webinar, nós precisamos ter mais uma atitude preventiva do que restaurativa, não é? Portanto, e quando nós trabalhamos em grande grupo, nós estamos a prevenir, ao invés de depois, talvez este jovem depois precise de um acompanhamento individual, não é? Para restituir a sua capacidade, devolver a sua autoestima e que faça conseguir olhar para as coisas de uma visão mais clara, mais simples, porque se calhar aquilo que tu disseste, Ana, também, muitas das vezes quem é vítima de bullying, e às vezes as pessoas depois também são acusadas, passa aqui a expressão, não é? Aqui entre aspas, de que depois têm a mania da perseguição. E na realidade têm mania da perseguição. Porquê? Porque nós sentimos o outro como uma ameaça.
Não é? Nós sentimos o outro que os meus amigos, nunca pensei que me pudessem fazer isto e às vezes não é deliberado, porque quando nós trabalhamos e a empatia é isto, é sabermos colocar no lugar do outro e às vezes o que para mim, se eu disser isto ou chamar isto ao outro, não tem qualquer problema, mas a outra pessoa às vezes não sente assim. Não é? Então, se para mim não me faz mal, mas o outro faz, então nós não devemos fazê-lo. Não é? E aqui, muitas das vezes, nós começamos a ficar com medo e o medo leva a que nós façamos uma percepção ou façamos uma percepção errada ou às vezes distorcida daquilo que é a realidade. Não é? Porque quando nós estamos com medo, todas as nossas emoções ficam aumentadas e ampliadas. E é isto também nós que temos que trabalhar. Não é? Temos que trabalhar, perceber e dizer aos nossos colegas que nós estamos aqui. Depois, olhar aqui para a Carolina, uma questão também muito pertinente que a Carolina colocou aqui, que é... eu também anotei aquilo que disseste de um colega teu, é muito soft, não é? O ciberbullying é muito soft comparado com o bullying. Esta diferença entre rapazes e raparigas, e de facto há diferenças, esta identidade sexual como fator de risco ou de proteção também tem. Porquê? Porque nós começamos, e isto vem desde cedo, se nós pensarmos na questão da evolução e como é que os rapazes e as raparigas veem os melhores amigos e como é que eles trabalham em termos de dinâmicas sociais, as raparigas têm sempre mais uma ou duas, não é? Têm grupinhos mais restritos e precisam sempre ter esta questão da melhor amiga. A melhor amiga em quem nós contamos, ou com quem nós contamos, em que há o segredo. Os rapazes têm uma dinâmica um bocado às vezes mais social, não é? Em que têm um grupo maior e então não têm tanto esta necessidade de partilhar aquela experiência, de partilhar e vivem neste grupo mais alargado. Ora, isto acaba por ter o quê? As raparigas depois têm muito mais esta dificuldade de depois vem uma melhor amiga, depois a melhor amiga tem outra melhor amiga, estão duas, está tudo bem, vem outra, uma maior dificuldade. É por isto, não é? Quando nós fidelizamos uma marca, e se vocês pensarem, não é? Se eu patrocino uma marca, eu quero aquela marca, não é? Só sou eu a patrocinar, então a melhor amiga às vezes tem isto e sente-se muito triste porque depois a outra também tem outra melhor amiga, então aqui pensarmos um bocadinho nisto, nesta dinâmica mais emocional. Depois, os rapazes têm esta coisa mais de estarem mais em grupo, então aí às vezes pode haver, quando há sinais de violência, uma violência mais física, não é? Em que têm uma maior abertura, uma maior à vontade, as raparigas acabam por ter, e isto foi descrito já, de uma violência mais até mais verbal, mais subtil no sentido depois de exclusão de um grupo, não é? De afastamento, de limitação, e se calhar, por isso é que aqui há este dizer muito soft comparado com o bullying, porque o bullying é talvez uma violência, isto que o teu colega falava, de uma violência mais física, mas nós sabemos que a violência psicológica, este maltratar, o humilhar, o banir do grupo, o banir das redes sociais, o não deixar, por exemplo, agora hoje em dia também, o que é que nós vemos muito nos jogos, mas isso também acontece já com os rapazes, de banirem outros dos jogos por acharem que os outros não têm competência, e tem uma série de casos de miúdos, não é? Dos jogos que são e depois banidos, ou que lhes impedem também de jogar exatamente por isso, por acharem que não têm aquelas características. Depois, o ciberbullying é mais complexo, ou até mais perigoso neste sentido de que toda a gente sabe. Não é? Um amigo do amigo do amigo, portanto aqui atenção a estas partilhas, atenção porque numa fração de segundos toda a gente pode saber, e isto se calhar afeta mais as raparigas no sentido da imagem corporal ou também daquela imagem social, não é? Que todos nós defendemos uma imagem, e quando vemos, por exemplo, atos de humilhação online, então e depois a pessoa sente-se humilhada publicamente. E então o voltar à escola, o regressar à escola, faz com que a pessoa não consiga encarar, porque eu não sei quem é que viu. E é aqui outra vez o olhar para esta coisa de parece que outra vez tem a mania da perseguição, e tem mesmo, porque eu não sei quem é que viu. Não é? Aquelas imagens humilhadas, aquela difamação, eu olho e toda a gente pode ter visto. E se calhar alguém está com os risinhos e não é para mim, mas eu não sei se não é para mim. E então é isto que, em termos emocionais, o nós não sabermos, o nós não conseguirmos controlar isto, que tem um efeito devastador. E, de facto, a Carolina, acho que aqui é um ponto importante e nós precisamos trabalhar isto,
para mostrar que na realidade este efeito é muito mais complexo, porque eu não sei quem é que viu. Não é? E quando nós não sabemos isto, então ficamos na insegurança e nós com a insegurança não funcionamos. Não é? Nós cheios de medo não funcionamos. Depois, pensar também aqui a Cristiana Almeida. Também obrigada pelo testemunho, não é? Porque é complexo sempre, e uma das coisas que eu acho que vocês, e depois também passar aqui depois para a Maria, o que é que nós também podemos fazer. Eu, enquanto psicóloga clínica e na clínica, sempre que uma das primeiras coisas que eu ouço quando um miúdo foi vítima de bullying é sempre: eu sempre fui diferente, ou eu era diferente, ou eu tinha isto diferente. Portanto, a diferença é sempre o mote para a violência e nós não podemos deixar que isto aconteça. Nós temos que desde cedo trabalhar e utilizar quase como o mote: ser diferente é bom. O que é que te diferencia do outro? Porque nós não gostamos de ser todos iguais, não é? Se nós andarmos na escola, todos sempre levarmos a mesma roupa, nós não nos sentimos bem, não é? Porquê? Todos os dias, olha, temos a mesma roupa, mas andamos sempre todos vestidos de igual. Queremos estar sempre... Nós gostamos de nos diferenciar por alguma coisa. Então é isto, se calhar, que nós temos que pensar desde cedo. Porque o ser diferente é bom. E quem és tu? Não é? Olhar para esta pessoa e até aqui, e um bocadinho, se calhar, ainda com a Ana, que dizia para aspectos físicos. Há pouco tempo eu até falei exatamente num programa que falava sobre a questão da obesidade. E a obesidade e o bullying, não é? E agora também o ciber também aumentou neste último ano, exatamente para esta questão, e por isso é que eu vos falei ainda há pouco aqui desta do Fitness Inspiration, não é? Porque esta imagem corporal e depois a tendência de seguir páginas ou perfis que tenham aquele perfil fit, e nós depois sentimos esta pressão, e isto de facto um bocadinho mais nas raparigas, dizem-nos mais nas raparigas do que propriamente nos rapazes. Então nós também temos que trabalhar para esta aceitação, não é? Para esta aceitação corporal. O que é isto de há um perfil tipo, não é? Olharmos para nós neste sentido. Depois, existe uma desresponsabilização da sociedade em geral. Talvez nós ainda olhemos para esta, e quanto mais nós tivermos, não é, esta questão destes webinários, as escolas têm que promover, porque realmente, como vocês disseram, assim que a turma fala disto, podemos não dar um conteúdo mais formal, mas isto é aquele conteúdo não formal ou informal que faz toda a diferença nas relações, não é? Olharmos para o outro dentro desta forma mais clara, mais simples. Quem és tu? Como é que tu pensas? E, a sério, quando eu te digo isto, tu sentes desta maneira? Não tinha ideia. Não é? E isto é o saber-nos colocar no lugar do outro, o trabalhar estas relações e esta da sociedade em geral, porque muitas das vezes ainda são coisas de miúdos. Não são coisas de miúdos, não é? São coisas de uma sociedade que nós precisamos, e se muitas das vezes os miúdos de hoje em dia estão muito mais imaturos, não sabem trabalhar, não sabem resolver isto, então de facto temos que ensinar. Temos que lhe dar, e ensinar de que forma? Assim, trabalhando o pensar, levar a que pensemos, e muitas das vezes, não é? E se vocês viram aqui, o aumento de tempo de ecrã leva a que haja uma diminuição também, não é? Esta associação ao nível da empatia, mas também da capacidade de pensar. Portanto, se calhar, desde cedo, levar a estes momentos, a estes confrontos de pensar, não é? O que é que a minha atitude, porque eu estou perante um ecrã, eu sinto esta coisa do anonimato, então eu digo tudo, por isso é que se fala muito no discurso do ódio, não é? E muitos movimentos relativamente a isso, porque eu sinto-me à vontade para dizer tu és isto, tu és aquilo, para escrever o que quer que seja. Mas se eu passar na rua, eu não digo isto a uma pessoa. Não é? Então, porquê que eu aqui também vou dizer? E é aqui que nós temos que trabalhar muito com estas premissas e podermos dizer que, de facto, a sociedade pode não olhar desta maneira mais séria, que tem que olhar e permitir desde cedo, até nas faixas mais jovens, estes momentos de reflexão, de partilha, de aceitação, para que ao chegarmos a esta idade já os jovens consigam, e aqui já consigam ter ou lidar melhor com esta peer pressure de que a Maria falou. Porque, de facto, isto é, todos nós enquanto jovens queremos sentir aceitos, queremos estar pertencentes, mas dentro de um grupo, e isto é aquilo que a psicologia também fala, da psicologia do grupo, das massas, temos que trabalhar a nossa identidade individual.
não é? E eu posso estar perfeitamente integrada num grupo, mas não partilhar das suas ideias e dizer, não, eu não vou fazer isto. E então é desde cedo também poder dizer, tu podes estar aceito num grupo e podes não ter redes sociais, não é? E tal como eu vos disse, por isso é que eu vos trouxe dados do ano passado, que foram feitos exatamente o estudo, e um mês sem redes sociais aumentou a satisfação e a felicidade, porque nós sabemos que quando estamos nas redes sociais, sentimos mais esta necessidade também de acompanhar, não é? Destas tendências, e é isto que nós temos que ir trabalhando e criar certas premissas entre nós de, ok, não vais mais daqui, criar certas guidelines também, ou as tais red flags, para nós sabermos como é que temos que orientar. E aqui talvez um assunto pouco tratado entre professores e alunos, acho que nas vossas escolas também uma das soluções é realmente trabalhar alunos, professores e pais também, não é? Um bocadinho mais desta literacia digital, quais são os jogos que vocês jogam, não é? Porque nós sabemos que esta peer pressure também agora acontece muito ao nível dos jogos, ao nível de certas redes mais específicas, dos desafios, portanto as questões, o que é que acontece no TikTok, que tipo de jogos é que eles têm, o Roblox, o Among Us, os GTA, aqueles jogos que são utilizados mais para jovens, o que é que acontece lá? Que tipo de pressão também se sente ali? E nós podermos, enquanto adultos e enquanto educadores, podermos perceber que sensação, que pressão é que estamos a ter para exatamente chegarmos a isto, podermos falar disto sem estigmas e sem tabus, não é? Porque como vocês ao início, naquelas palavrinhas iniciais, também aparecia o tabu. E também sentirmos que, enquanto educadores ou enquanto pais, cedermos esta liberdade aos nossos filhos para perceber quem é que eles são digitalmente, online, onde é que eles navegam, quais são as pessoas que eles seguem, para depois, um dia que houver alguma dificuldade, que muitas das vezes existe, nós sentirmos nestas pessoas de referência alguém a quem nós possamos pedir um conselho. Não é? Se nós sentirmos que do outro lado a pessoa percebe muito menos que nós, então também não nos sentimos capazes de pedir ajuda. E muitas das vezes é isto, não é? E falar, olha, está-me a acontecer aqui, o que é que eu devo fazer? Portanto, se calhar até um bocadinho esta questão introdutória às redes sociais, às dinâmicas, ao início de cada ano, nós podermos falar um bocadinho disto e sempre que necessário continuar nesta comunicação. Penso que acho que tinha aqui as questões. Sim, doutora Isabel e doutora Tânia, peço desculpa, precisamente ia-lhe dizer que depois podemos, na segunda fase desta partilha, podemos introduzir as questões das soluções também e da forma como em conjunto podemos aqui trabalhar soluções e trabalhar respostas. Eu aproveitava só de uma forma também muito breve para partilhar as questões e os comentários que foram sendo feitos no Mentimeter. Tivemos aqui 27 partilhas e de uma forma muito breve elas tocam também em questões que a doutora Tânia acabou por referir, mas temos aqui muitos casos de jovens que estão a viver ou conhecem casos de colegas que estão a passar por estas situações, e daí também a importância de hoje estarmos aqui e de procurarmos aqui formas de lidar. De uma forma muito breve, só partilhar aqui o que fazer quando somos alvo de contas falsas por pessoas que não conhecemos. Há jovens aqui que não passaram por estas situações, como desculpar quem nos magoa com o bullying, como ajudar quem sofre bullying e não quer ser ajudado, o facto da pressão social que existe no caso das raparigas, da pressão online, porque é que isto acontece, como sensibilizar os adultos para esta temática, como ajudar amigos a denunciar estes casos, se o desinstalar das redes sociais é uma solução ou se fará de nós antissociais, que formas existem para combatermos este fenómeno, como evitar mais uma vez, como parar o cyberbullying, como fica a saúde mental destas pessoas,
Será que se sentem inseguras ou se sentem bem de uma forma geral? A questão dos jogos online, que foi agora referida também, o facto dos os bons resultados escolares, o facto de existir também humilhação ou críticas a quem tem boas notas na escola, mais uma vez a questão da saúde psicológica, aqui várias pessoas a dizer que felizmente nunca passaram por situações destas. Aqui alguém que diz que teve a sua vida afetada desde muito nova e que considera que vai ficar traumatizada para a vida devido às marcas psicológicas que, ao contrário das físicas, perduram para sempre. E a necessidade então de tomarmos ações, que é a segunda parte então também deste nosso encontro. Mais uma vez aqui a questão também do machismo e da diferença da identidade de género, aqui também qual a caracterização dos agressores, quais são as tecnologias, que comportamentos é que se associam a esta questão. E aqui um pedido também para explicar o que são as red flags que acabou agora de referir. Aqui aqui um caso de adolescentes que foram discriminadas também ao longo pelo facto de terem mudado de escola, como lidar com esta questão, como lidar e aceitar a depressão. Aqui gostava de perguntar o porquê todas as frases acabarem com ela e porquê do ele ser apenas mencionado a quem faz o bullying e não a quem o sofre. Mais uma vez a questão da identidade de género. Vou partilhar aqui novamente para a doutora Tânia de uma forma muito breve. E temos aqui a Carolina também que gostaria de partilhar novamente e o Rui. Então se calhar passaríamos ao Rui e à Carolina para terminar todas estas questões e depois passaríamos de novo à doutora Tânia para fazer aqui um resumo destes tópicos que foram sendo partilhados tanto pela via de quem nos vê através do YouTube, como pelos jovens que aqui estão. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi a Carolina ou o Rui, confesso que não vi, não sei qual dos dois quer começar. Carolina, Rui? Começa tu, é tranquilo. Pronto, a Carolina então. Então eu ontem fiz um Insta Story, onde pus uma caixinha com perguntas para as pessoas falarem de experiências, preocupações ou dúvidas sobre o tema, e alguns amigos falaram de contas falsas que lhes criaram em sites de relacionamentos, por exemplo, de DMs ameaçadoras, de fotos e vídeos publicados sem autorização, ou até de dores de barriga ou de cabeça às segundas-feiras de manhã. As questões que fizeram foi mais para o lado dos sinais, como saber quais são os principais sinais, com que idade é que há maior incidência de cyberbullying, mas a mais perguntada de todas foi quais são as principais consequências psicológicas e até sociais deste tipo de violência, do bullying e do cyberbullying. Muito obrigada, Carolina. Rui, por favor, podes... Em relação à pergunta de como lidar e como aceitar a depressão, não se aceita, só dá mesmo para lidar e para tentar tratar dela. Não é uma coisa que possam ignorar, porque é uma coisa que vai estar sempre na vossa cabeça e vai alterar a maneira como vocês veem as coisas. Não tentem ignorá-la ou metê-la para dentro, porque não vai resolver nada, nem vai diminuí-la. Procurem coisas para fazer, tipo hobbies, procurem novos hobbies, novas paixões que tenham para poderem fazer, que vos distraiam, porque se tentarem arranjar sempre maneiras de aceitar, só vai tornar cada vez maior e pior. Muito obrigada, Rui. Obrigada por esta dica que eu penso que significou muito para todos nós, porque é algo que todos acabamos por sentir no nosso dia a dia, e sendo dito por alguém que também vive um contexto semelhante, acredito que terá um peso muito maior. E agora a Márcia Alves também. Márcia, tens alguma partilha para fazer connosco? Sim, eu gostava de fazer uma pergunta, mas antes de mais passo a apresentar-me. Sou a Márcia, sou aluna da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Roda, no Peso da Régua, e estou a frequentar o curso técnico de apoio psicossocial, e queria deixar uma pergunta que é:
Será que hoje vivemos em liberdade ou em uma ditadura de imagem? Muito obrigada, Márcia. E agora, para terminar, passaria então à Maria Helena, que também tem aqui alguma partilha para nos fazer, para passarmos novamente à doutora Tânia e a seguir então irmos para a construção das soluções para esta temática. Maria Helena, por favor, podes. Eu só queria. Bom dia a todos, primeiro, e também me passo a apresentar. Eu sou a Maria Helena e faço parte da Escola Senhora de Balão. Eu queria só comentar e queria falar de um caso que não aconteceu comigo, mas sim com uma antiga amiga, e queria comentar o comentário que falava sobre o facto de ela ser sempre a vítima e ele o abusador. Este caso que eu vou apresentar não fala bem de cyberbullying ou bullying, mas sim de violência no namoro. Eu tinha uma antiga colega, ou melhor, uma antiga amiga, que houve uma vez numa conversa que nós tivemos no carro que ela comentou que batia no namorado. Isso apareceu, eu tive uma reação de choque ao início, mas a verdade é que isso acontece, nem sempre ele é o abusador e nem sempre ela é a vítima. Pode acontecer muitas vezes o contrário. E também pode acontecer de género, a violência no namoro não é uma coisa só de relações heterossexuais, mas também acontece em relações homossexuais. Por isso, a vítima pode sempre acontecer que é uma mulher para uma mulher, ou então pode acontecer que é de um homem para um homem. E no caso da minha colega, da minha antiga amiga, acontecia que ela era um abuso psicológico. Claro que ela dizia que lhe batia, mas era maioritariamente psicológico. Ela manipulava-o, havia o tal gaslighting, que é o género de uma manipulação sutil, que é mais uma manipulação psicológica, em que o abusador faz com que a vítima tenha a ideia de que ele é que está errado, a vítima é que está errada, e que não tem motivos para se sentir assim, para se sentir mal, para sentir que está errado. E nessa situação ela tinha ciúmes das amigas com quem ele conversava, ela não me deixava ter quaisquer amizades com raparigas, até mesmo com rapazes. Ela dizia que essas pessoas eram mais influências, e até chegou ao ponto de uma vez, numa aula mista, numa aula partilhada entre a turma dele e a turma dela, ela ter cortado o cabelo de uma rapariga com quem ele falava. Ela estava na carteira de trás e a rapariga encontrava-se na carteira da frente, e ela chegou a cortar o cabelo da rapariga só por ciúmes. Por isso, eu acho que é bastante importante discutirmos o facto de nem sempre a vítima ser a rapariga, mas também o rapaz. E eu creio que seja tudo. Muito obrigada, Maria Helena, e é também mais uma vez muito importante essa questão e essa reflexão que aqui partilhaste. Doutora Tânia, nós já estamos aqui bastante apertados com o nosso tempo, o que é um sinal positivo, porque efetivamente significa que este assunto é muito caro aos jovens que estão aqui connosco e que, portanto, querem também partilhar a sua opinião, mas pedia-lhe aqui, num exercício muito grande de síntese, se conseguisse num espaço de uns 2 minutos fazer só um breve comentário a todas as partilhas, sendo que há aqui duas pessoas que dizem não estar a conseguir partilhar, a Mariana Coelho e a Catarina Silva, que elas dizem que estão a tentar falar, mas não estão a conseguir. Eu pedi então só, doutora Tânia, se passamos só à Mariana e à Catarina de uma forma também muito breve, para elas poderem dar o seu ponto de vista, e passaríamos então à doutora Tânia de uma forma muito breve, só para encerrarmos e passarmos então para a parte das soluções. Catarina, não sei se podes começar, e a Mariana logo de seguida. Bom dia, eu sou a Catarina, venho da escola do agrupamento de escolas de Salvaterra de Magos e sou do curso de comércio. Eu queria falar, eu há bocado tentei falar, mas não consegui levantar a mão, e queria contar uma história, neste caso que aconteceu comigo, em relação ao bullying. Eu sofri bullying quando tinha 12 anos na escola, porque andava sempre com os mesmos ténis,
ou porque não eram de marca. E as pessoas, eu não acho, hoje em dia, naquela altura, eu sofri bastante e causei bastantes problemas em casa para conseguir chamar a atenção dos meus pais. E se fosse hoje em dia, eu tinha falado, porque as pessoas, só por uma pessoa não ter uma roupa de marca, uns ténis de marca, as pessoas julgam e criticam. Muito obrigada, Catarina, obrigada por essa partilha. E agora passaríamos então para a Mariana. Sim, bom dia. Eu sou a Bom dia. Mariana, da Escola Secundária da Ramada, e estou no 8º ano. Para eu me preparar, eu fiz o inquérito a alguns alunos do meu ano e tive mais ou menos 40 respostas. E eu gostava de falar um pouco sobre elas porque fiquei um bocadinho surpreendida. Foi mais centrado na violência no namoro. Por exemplo, perante a pergunta, apanhas o teu namorado a ver o teu telemóvel, o que fazes? Houve 36% a responder, não tem importância porque confio nele. Por exemplo, o teu namorado não quer que vás a uma festa sem ele, o que fazes? 25% respondeu, aceito, mas na próxima festa ele também não vai sem mim. Ou então, o teu namorado ou namorada pede a password das redes sociais, o que fazes? 12% respondeu dou-lhe e 30% respondeu dou, mas peça dele em troca. Eu acho que estas respostas, existem ideias pré-concebidas, falta de informação e também uma falta de noção do direito à privacidade, que também pode decorrer de alguma necessidade de aceitação. Ou seja, acho que muitos dos casos da violência no namoro e do cyberbullying podem ser da falta de informação dos jovens perante estes assuntos. Muito obrigada, Mariana. E aqui mais uma vez esta questão da legitimação da violência também a ser mais uma vez recorrente. Então, doutora Tânia, em 2 minutos, de que forma é que nós podemos dar alguma resposta a estas várias? Eu sei que é muito pouco, mas vamos tentar. Olha, pois acho que realmente aqui a Mariana, como se costuma dizer, encerrou estas questões com chave de ouro, porque de facto estas ideias preconcebidas e a legitimação do uso da violência tem que ser muito bem balizada e temos que falar. Portanto, só deixar aqui uma pequena nota, quando eu li uma das coisas que dizia, estas sessões não irão servir de nada se a escola não tomar ações. Portanto, de facto, nós não podemos fazer ações isoladas e pontuais e de facto nós vemos que isto não tem, nós falarmos disto e não trabalharmos mais não serve de nada, é verdade. Portanto, a escola tem que tomar medidas e os jovens podem ser os guardiões dos espaços escolares. As red flags nada mais são os sinais de alerta, não é? Que nós temos que ter aqui, que alguém pediu também, são sinais de alerta e nós temos que colocar estes sinais de alerta. Quando falamos em contas falsas, fotos publicadas e as principais consequências psicológicas e sociais, tudo isto é crime. Não é? Portanto, nós nunca devemos ficar com toda esta informação, devemos nos munir tudo isto, portanto, por isso é que nós não devemos depois partilhar, mas devemos registar, porque mesmo quando nós apagamos as fotos, apagamos mensagens, isto tudo pode ser recuperado e é isto que nós temos que mostrar também aos jovens, que tudo a tal máxima, uma vez na internet, para sempre na internet, é? E aqui nosso uso adequado ao nível das redes sociais. Não ignorar a depressão, de facto, jamais, mas as principais consequências psicológicas e sociais têm que ver com isto, ansiedade, depressão e relação entre pares também, a dificuldade em confiar no outro. E isto também pode ir aqui acabar com aquilo que a Mariana estava a dizer, estas ideias preconcebidas do que é o amor e do que é a nossa liberdade, porque de facto por amor não vale tudo, jamais. E por isso é que começámos a mudar um bocadinho estas coisas, quanto mais me bates, mais gosto de ti, não, jamais. Então agora quanto mais me dás liberdade, talvez mais eu gosto de ti. E olharmos para nós e pensarmos de que se alguém te disser eu só faço isto porque gosto muito de ti, dizer não, tu fazes isto porque não confias e tens um problema de confiança, não é comigo. Eu só faço isso, se eu não fizesse isso era sinal que não gostava de ti. Não é verdade, talvez tu não gostes tanto de ti, estás inseguro, porque a minha liberdade ela tem que viver e eu tenho que ser senhora, como é que ser senhora e senhor, não é? Porque a violência também acontece no masculino, não é? Não estamos aqui a falar só. As mulheres também têm, exatamente uma colega, já não me lembro quem, dizia isto, e é verdade. Portanto, olharmos e sempre que alguém pedir para ver a minha conta,
não vou dar password. Ah, mas então não confias? Confio. Então porquê que não me dás? Porque é minha e eu tenho direito, numa relação de namoro, eu tenho direito à minha liberdade. Eu tenho direito aos meus pensamentos e eu tenho direito a não dizer. E se houver muito esta pressão, diz bem, ok, já vi então que também não confias em mim, olha, então se calhar mais vale, não é, nós terminarmos e perceber que a nossa liberdade não está posta em jogo, porque senão, ok, eu não te... então, ok, tu vais à próxima vez, quando tu fores, eu também faço igual. Portanto, entramos aqui numa premissa complicada, não é? E então e definir logo muito bem isto, por isso é que eu acho que a Mariana falou muito bem, porque estas ideias preconcebidas podem levar à violência. A violência no namoro é um subtipo de violência tal como é o ciberbullying, não é? E aqui nós temos muito esta atenção e limitar o efeito do outro. E nós não nos deixar, isto também é um bocadinho peer pressure, e nós percebermos assim, não, eu não tenho nem as amigas. E se a amiga ficar zangada, temos pena, se calhar não era a melhor amiga. Portanto, percebermos a questão das relações tóxicas para nós também nos libertarmos um bocadinho desta pressão. E penso que já... se foram 2 minutos, mais um bocadinho. Sem problema algum, até porque eu também gostaria de deixar esta nota, a ideia da sessão era que nós tivéssemos uma fase inicial de quebra-gelo, digamos assim, em que trabalhássemos o tema, depois discutíssemos o problema e encontrássemos soluções. O que acabamos por fazer aqui agora também já foi o elencar de algumas soluções, portanto não estamos assim tão condicionados pelo tempo, porque ainda já fomos avançando também para esta terceira fase. Mas agora, e faça tudo aquilo, toda a partilha que foi sendo feita, é a altura de ouvirmos também alguém que já trabalhou esta questão e que tem vindo a desenvolver algum trabalho nesta área e principalmente também no contexto escolar, que é uma associação juvenil de Faro, que é a associação Ser Mais, Ser Melhor, e temos aqui connosco para partilhar no fundo a experiência do trabalho de campo desta associação e a forma como têm lidado com esta temática de cyberbullying. Temos connosco a Andreia Filipe, a quem eu pedi então que pudesse partilhar connosco o tipo de trabalho, o tipo de intervenção que têm vindo a fazer, porque pode servir aqui também de mote e de inspiração para o encontrar de soluções e de respostas. Andreia, por favor, não sei se está... ok, boa. Bom dia a todos e a todas. Desde já queria aqui agradecer o convite por estar aqui em representação da Ser Mais, Ser Melhor, que é uma associação que trabalha na zona de Faro e na região do Algarve, e por estarmos aqui a debater algumas questões que nos inquietam, que nos preocupam, e também aqui a tentar encontrar soluções e propostas que nos ajudem aqui a diminuir, ou pelo menos a tentar diminuir, resolver que há algumas situações de bullying ou cyberbullying. Principalmente aqui a questão do cyberbullying, que em muito se tem feito sentir, principalmente por estar conectado à internet, às redes sociais, o que fez com que estas situações fizessem aumentar. E hoje venho-nos assim falar, assim de forma breve, até porque o importante é aqui discutirmos as soluções, né? Das boas práticas que nós temos tido na nossa associação, na Ser Mais, Ser Melhor, e que temos vindo a trabalhar ao longo de 9 anos de existência com jovens, onde se insere aqui o projeto na primeira pessoa em contexto escolar. Infelizmente, nos últimos tempos, na intervenção que temos tido na escola, têm sido solicitado bastantes soluções dentro deste aspecto, os jovens têm-nos solicitado. Eu acho que isso parte muito porque, tal como eu disse, cada vez mais os jovens estão conectados à internet, às redes sociais, e isso faz parte do nosso dia-a-dia. O que surge aqui novos problemas e novos riscos associados, como é o caso do cyberbullying e do bullying. A escola aqui, ao ser um espaço central da convivência dos jovens e por estarmos grande parte do nosso tempo, acabam aqui por ser o foco central onde surgem esses problemas, não é? E a nossa associação atua aqui nas escolas nesse aspecto, no sentido de sensibilizar para essas problemáticas e que os jovens sabem como devem agir, onde é que devem ocorrer, a quem se dirigir, e às vezes nem percepcionam essas situações como sendo bullying. E dou-vos o exemplo da nossa experiência pessoal. Às vezes nós vamos à escola e fazemos uma simples pergunta: vocês já presenciaram alguma situação de bullying na escola? E o que é que a maioria responde? Não sei. E às vezes o mais engraçado é que os professores, os próprios professores e diretores de turma são aqueles que nos fazem a proposta, porque existem situações na turma. O que nos deixa assim um bocado em choque: como é que vocês não sabem que existe uma situação? Eu acho que às vezes há aquela noção que os jovens tendem a confundir o bullying com a brincadeira, e é aqui importante nós desmistificarmos isso. Ou seja, a partir do momento em que algo nos incomoda e passa dos limites, digamos,
nós devemos, de alguma forma, pedir ajuda, ou seja, isso já não é uma brincadeira, já está a passar daqui dos limites. Ou seja, aqui a nossa intervenção enquanto associação, nós privilegiamos sempre metodologias ativas, ou seja, que sejam sempre jovens aqui a debater e a participar, utilizando aqui dinâmicas ativas e dinâmicas, e que de alguma forma tragam esse tema para discussão, e utilizamos muitas vezes o teatro para debater esses temas, ou seja, nós damos situações em que pedimos para que eles deem os seus testemunhos, e isso cria aqui um ambiente de aprendizagem, mas ao mesmo tempo divertido. E depois também tentamos sempre privilegiar aqui a educação pelos pais, ou seja, que sejam jovens. Isso, o facto, eu falo pela minha experiência pessoal, grande parte das sessões, eu sinto que pelo facto de ter a idade próxima deles, eles sentem-se mais à vontade, e às vezes o próprio facto das pessoas estarem presentes, às vezes inibiu-os um bocado, ficam assim muito fechados na bolinha deles, não falam, e aqui em temas também como a violência no namoro, que também é um tema muito sensível, não é? E aqui eu acho muito importante nós estarmos aqui neste webinar a debater e encontrar soluções, e que não tenhamos aqui medo de pedir ajuda a alguém de nós, a alguém da escola, a um técnico, ao psicólogo, não termos receio, porque não temos de ter medo, ok? E é isso, eu não vou entrar aqui em grandes discussões, acho que o importante é agora nós encontrarmos aqui propostas, e é isso que deixo aqui para a segunda parte deste webinar. E obrigada. Muito obrigada, André, obrigada pela partilha e obrigada sobretudo pela inspiração também, porque ouvirmos na primeira pessoa quem está no terreno e quem tem vindo a fazer este trabalho é sempre muito importante para conseguirmos alinhavar e traçar estas linhas de atuação para o futuro. Eu perguntava agora, sendo que lá está, como eu disse há pouco, nós já fomos aqui avançando com algumas soluções, com algumas pistas para respondermos a este fenómeno, mas deixava-vos aqui o desafio, mais uma vez, de levantarem a mão para todos aqueles que quisessem agora partilhar algumas soluções, algumas ideias, para que em conjunto possamos aqui definir esta agenda para a juventude para a década, tendo em conta também as vossas soluções, ou seja, há uma importância muito grande nas vossas partilhas, porque elas vão ser ouvidas e vão ser valorizadas para que em conjunto possamos então construir estas linhas de atuação para o futuro. Temos já aqui a Ana Anastácio, que foi a primeira a levantar a mão. Ana, por favor, podes começar? Desde já vou-me apresentar, que eu esqueci-me de apresentar há bocado. Eu sou a Ana Anastácio, sou de Samora Correia e estudo na Escola Secundária Salvaterra. Estou a acabar o curso de multimédia no 12º. Aqui para falar das soluções, eu reuni a minha turma para dar certas opiniões e sugestões. São umas 4, 5, e vou tentar ser rápida para dar tempo a toda a gente. Então, a primeira, acho que a gente devia apadrinhar os mais novos para eles não se sentirem sós na escola. Eu estou a falar do bullying mesmo na escola. Foi esse o tema que eu coloquei porque é onde é mais visto. E pronto, era mesmo isso. Era isso dos padrinhos, era falar mais sobre o assunto, porque há crianças e jovens que passam por isso e pensam que é normal, tanto em relações como amizades. Vigilância presencial nas escolas, formalização de medidas mais pesadas e proteção das vítimas, por exemplo, desde suspensões a quem pratica o ato, e haver um género de espaço seguro na escola onde as pessoas que não se sentem seguras sozinhas podiam ir para lá e sabiam que estavam bem protegidas. Esse mesmo espaço podia ser supervisionado por alunos mais velhos que se voluntariam para ir lá fazer com que o espaço estivesse sempre calmo e falassem com as crianças e jovens. Tentei resumir isto tudo e acho que são uma das coisas mais essenciais e podiam ser soluções fáceis de praticar para acabar com isto, com o bullying na escola, com estes problemas. Muito obrigada, Ana. Tomamos boa nota de todas as sugestões que deste e que com certeza vão ser muito importantes para este documento que sairá daqui. Logo de seguida foi a Carolina Valente que levantou a mão. Carolina, por favor. Bom, como penso que era Einstein dizia, a palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes, crianças, jovens. Portanto, eu acho que temos de atuar o mais cedo possível e tudo começa pela educação.
eu penso que muitas vezes os agressores estão numa situação tão ou mais vulnerável do que as vítimas, não é? Isto porquê? Porque temos aquela cultura de... não temos uma cultura inclusiva, temos uma cultura de estereótipos. Muitas vezes os pais criticam muito mais os filhos do que elogiam, comparam-nos a nível extremo. Isso não é bom, porque cria uma certa inveja que pode desenvolver bullying e cyberbullying. Também noto que há a tal desvalorização dos pais e são muitas vezes negligentes no que toca a ensinar que a violência não é aceitável, porque nos dizem não te metas em confusões, não te metas em lutas, o que leva a que as pessoas passam a ser observadores e não defensores das vítimas. Depois também a doutora falou na literacia digital e na literacia emocional. Também penso que isso parte muito dos pais, porque hoje em dia vejo crianças com 3 anos, 4 anos, ou até mais cedo, que já têm as novas tecnologias e nada contra, acho que é importante, porque estamos num mundo tecnológico, é importante evoluírem, mas evoluir com consciência e com maturidade. Acho que é muito importante os pais estarem ao lado dos filhos e irem ensinando como utilizar, irem ensinando essa consciencialização e dar maturidade aos filhos, porque muitas vezes os pais pensam que o telemóvel vai ser para diminuir o risco dos filhos, porque vão estar mais em contacto, mas não pensam nas outras consequências, nas outras milhares de consequências. Assim, também acaba para ser rápida, acabo por dizer que as redes sociais podiam ter políticas mais estritas, já está a começar a acontecer, mas acho que podemos melhorar isso. Obrigada, Carolina. Agora a Aline Pinto, por favor. Olá a todos, bom dia. Eu sou a Aline, da Escola Secundária de Valongo, juntamente com a Maria Helena também, que já deu a palavra dela hoje. E como vocês podem ver, eu sou brasileira e estou aqui há 3 anos mais ou menos. E como já foi falado hoje pela psicóloga, esse não é um problema só de miúdos, é um problema da sociedade, porque muitas pessoas tendem a dizer que são coisas de miúdos, mas não, é um problema mesmo da sociedade. E se partimos do conceito de o que é sociedade, vemos que é um conjunto de indivíduos em estado gregário que trabalham em conjunto para que eles possam coexistir. Então, o problema do bullying, da violência do namoro, de cyberbullying também, não acontece só na escola, não é um problema só da escola, não é um problema só da família, não é um problema só do governo, é um problema da sociedade, precisa ser corrigido, precisa ser tratado em conjunto. E é muito importante conscientizar os adultos, os pais disso, porque eu lembro uma vez quando eu era criança mais nova, que uma outra criancinha, acho que tinha 2 ou 3 anos, mal falava ainda, ela veio falar comigo e disse assim, tu és feia. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou, não, porque tu não tens a pele clara. Só que assim, na hora eu não me ofendi, eu imaginei que é uma criança, só que eu fiquei preocupada porque de onde que ela ouviu isso? E por que que ela considera isso feio, né? Isso vem de casa, então é um problema também da parte familiar, não só escolar. Não é porque só acontece na escola que os pais não devem se preocupar com isso. Inclusive, uma das soluções que estivemos conversando em classe com a Maria Helena também é a associação dos pais e alunos em conjunto. E a Carolina, se não me engano, estava a falar sobre a questão dos pais incentivarem os filhos ou darem as partes tecnológicas dos telemóveis muito cedo, e isso acaba por inibir o relacionamento que eles têm o relacionamento que tem que haver entre um pai e um filho. Então, os pais eles ficam meio que à parte dessa situação que acontece na vida dos jovens, dos adolescentes, e conforme eles vão crescendo, esse distanciamento acaba por afetar muito os pais. Então, essa associação de pais e alunos vem justamente para
conscientizar os pais a estarem presentes na vida dos filhos e se preocupar com o que realmente acontece, não deixar que seja um problema apenas escolar, sabe? Pode até receber advertência tanto da parte da vítima como da parte do agressor. Os pais precisam estar conscientes do que acontece. Então, a associação somente dos pais, a associação somente dos alunos. Então, a proposta é juntar esses dois para que os pais estejam conscientes do que acontece, porque justamente a criança cresce nesse contexto de competitividade, de estar sempre querendo ser o melhor, de ser sempre muito cobrado e comparado, até mesmo pelos seus próprios pais. Então, isso prejudica muito, muito a criança. E, assim, acho que seria uma boa proposta os pais e os alunos, num lugar só, poderem compartilhar desses momentos e para que esses problemas sejam resolvidos também. Muito obrigada, Aline, pela proposta, muito obrigada. E agora, Cristiana Almeida, por favor. Eu, como futura técnica de apoio psicossocial, penso que será imprescindível dinamizar sessões de educação parental no âmbito das novas tecnologias junto da comunidade escolar e na comunidade geral, para levar sessões até aos pais, e não só, para perceberem o impacto que as novas tecnologias têm na vida dos filhos, digamos assim. Muito obrigada, Cristiana, também muito importante. Eu penso que há pouco o Rui Maia tinha a mão levantada, não sei se entretanto já partilharam a tua ideia. Obrigada, Rui, na mesma. E agora tínhamos a Maria, que também queria participar, por favor, Maria. Pronto. Nós, obviamente, concordamos com esta necessidade de pais e alunos discutirem entre si e saberem de tudo o que se passa em termos destes problemas, como é óbvio, mas nós, na nossa turma, no âmbito da disciplina de Antropologia, decidimos fazer um projeto de alunos para alunos, porque nós, obviamente, sentimos entendemos muito mais próximos uns aos outros. E sentimos uma certa proximidade. Nós fizemos um inquérito, que a Maria também tem aí alguns dados, e vimos que falar deste tema era bastante pertinente. A Maria pode dizer alguns dados que tem aí. Bem, nós basicamente não falamos em si do ciberbullying. O bullying está associado porque, ora, isto tem a ver com a violência. E nós encontramos alguns dados que nos pareceram chocantes, que também já teriam sido apresentados anteriormente. Acho que pela Mariana, ela também tinha feito um inquérito do género. E pronto, nós não nos vamos estar a fazer redundâncias com isto, mas nós, visto que tínhamos estes dados que nos pareciam, não é, deixaram-nos surpresos, obviamente pela negativa, decidimos fazer um projeto onde nós tentámos sensibilizar os nossos colegas e fizemos isto também utilizando as redes sociais para irmos alertando. A nossa ideia é, em vez de não só aplicar soluções para o que já aconteceu, tentar prevenir. Pronto, nós desenvolvemos vários vídeos, o último foi O Corretor Não Corrige os Erros dos Outros, que aborda a temática da violência no namoro e incide principalmente na normalização e na banalização dos comportamentos abusivos, porque é necessário mudar estigmas, mudar consciências, é mesmo urgente, e daí que o papel da educação incida muito nisso. Nós achamos, eu e a Maria, nós já estivemos aqui a falar, que a principal solução é mesmo educar, como já foi falado aqui, porque se nós já tivermos um certo... Nós temos o género. É óbvio que é necessário os pais educarem os filhos e os professores educarem os filhos, mas se nós, enquanto alunos, também notarmos esta necessidade de educação, acho que nós, alunos, também podemos tomar esta própria iniciativa. Por isso, uma das soluções que nós gostaríamos de apresentar é os próprios alunos, se virem que se sentem confiantes em fazer um bom projeto para alertar e sensibilizar os seus colegas, que o podem fazer. Nós também temos a nossa voz, somos jovens, podemos não ter a maior credibilidade, mas nós relacionamos-nos mais facilmente e nós entendemos os problemas uns dos outros. Por isso, também queríamos apelar aos jovens não terem medo de tomarem ação por si próprios e de, se realmente se sentirem confiantes nisso, também avançarem com os seus projetos.
Era isso que queríamos deixar. Muito obrigada, Maria. Eu penso, agora vamos ter que acelerar um bocadinho o ritmo. Eu peço-vos desculpa, mas efetivamente nós já estamos aqui a ficar um bocadinho condicionados, principalmente também pelas pessoas que nos seguem através do YouTube. E pedíamos então agora à Catarina Silva, à Maria Coelho e ao Rui, que entretanto já baixou a mão novamente, mas então, Catarina Silva, por favor, de uma forma muito breve, que soluções terias para apresentar? Eu vou ser rápida. Eu falei com a minha turma e algumas coisas que já se falaram aqui não vou voltar a repetir, mas uma das ideias que foi falada foi abrir uma plataforma online, mas que com isso conseguíssemos ajudar as pessoas, neste caso, sem que... Como é que eu hei de explicar? Porque muitas das pessoas às vezes têm vergonha de contar o que se está a passar com elas e não confiarem ou não quererem falar com alguém. E isso poderia ajudar as pessoas, sem mostrar quem são, falarem diretamente, neste caso na plataforma, conseguirem contar o que está a passar com elas para conseguirem ser ajudadas de alguma forma. Muito obrigada, Catarina. E então, para terminar, Mariana Coelho, por favor. Sim, eu também tenho algumas sugestões, como por exemplo workshops ou ações de formação, tanto para os pais como para os alunos, ou por exemplo sessões de psicólogos. Isso aconteceu na minha turma este ano, em que foi uma psicóloga falar connosco, foi neste caso sobre o Covid, e nós colocámos questões e esclarecemos as dúvidas e a turma foi muito participativa, por isso houve bons resultados e acho que podíamos fazer a mesma coisa para estes temas. Muito obrigada, Mariana. Penso que para já não temos mais participações. Aquilo que eu sugeri era, se mais pessoas também tiverem vontade para participar, depois podem entrar diretamente em contacto connosco através das redes sociais, ou com o Conselho Nacional de Saúde, com a própria FNAS, com a DGE, e partilhar também ideias que possam ter e que não possam ser partilhadas agora. Para terminar, passaria só, de uma forma muito breve, à doutora Tânia, só para fazer aqui um resumo num minuto destas propostas que os jovens nos foram dando, sendo que elas se centram muito nesta questão da pedagogia, da consciencialização, do trabalho entre pares, do envolvimento de pais e da escola. Doutora Tânia, parecem-lhe que estas são soluções que podem efetivamente dar uma resposta à temática que aqui estamos a trabalhar? Olha, sem dúvida, e deixe-me também aqui dizer que no portal Bullying, de facto, são exatamente essas premissas. Ele foi construído exatamente com esta questão de se poder ter algo para partilhar, de se poder ter um espaço para que as pessoas sintam a voz, e isto faz toda a diferença. O grupo de pares faz toda a diferença, porque são eles que acionam, e nós temos que capacitar os jovens, e têm que ser ações continuadas, não podem ser de facto isoladas, têm que ser técnicos especializados na área, porque condicionam e organizam esta expressão. Os jovens mudam muito a visão uns dos outros, e fazer esta tutoria de pares também, não é, que foi falado aí dos outros jovens, os mais velhos, capacitar os mais novos, desde cedo trabalharmos, e eu acho que nós temos que ir desde o pré-escolar até o secundário, porque faz toda a diferença, e muito este espaço para ajudar a pensar, este espaço alargado, como orientar, saberem onde podem recorrer, e de facto os jovens fazem toda a diferença. Só para terminar, digo-vos que no portal Bullying nós temos trabalho com autarquias e fazemos estas ações ao longo do ano, e temos aquilo que são os voluntários das amizades, e faz toda a diferença. Portanto, em cada uma destas escolas, todas estas situações faz toda a diferença. Muito obrigada, doutora Tânia, também por esta partilha e por este resumo destas ideias. Agora, para terminar, e visto que este trabalho não fica por aqui, ou seja, isto é uma etapa deste processo, esta reunião, esta conversa que aqui tivemos hoje pertence a um conjunto de outras etapas que se seguirão, e eu pedia-vos só mais uma vez que se dirigissem ao Mentimeter. Eu vou partilhar aqui novamente a tela para vermos os códigos. Ora, só um bocadinho, já aqui está. Aqui temos, agora o código vai aparecer ali, 72397955. E o que é suposto vocês fazerem? Nós temos aqui um conjunto de 7 áreas temáticas que estão a ser abordadas durante esta Semana da Saúde, e aquilo que vos pedíamos era que enumerassem, que priorizassem estas temáticas, ou seja, que dissessem para vocês qual é a mais importante,
qual é aquela que deve ser trabalhada. Em primeiro lugar, não dizendo aqui, não querendo dizer que há umas mais importantes do que outras, mas no vosso entender qual é aquela que deve ser trabalhada em primeiro lugar. Basta selecionarem a opção, sendo que aqui temos a educação sexual e o planeamento familiar, a saúde mental e o bem-estar, as dependências, nomeadamente o tabaco, o álcool, drogas e jogos, a alimentação, a atividade física, a obesidade e a violência, neste caso o bullying. Pedia-vos então que pudessem de alguma forma ajudar-nos aqui a encontrar quais devem ser as linhas prioritárias da ação para esta agenda para a juventude que está a ser construída agora até 2030. Pedia-vos que pudessem de alguma forma enumerar ou priorizar estas áreas, e já temos aqui já vamos tendo algumas respostas. Vamos fazendo só um compasso de espera, e enquanto vão preenchendo, e para agilizarmos aqui, eu se calhar faria aqui só um ponto de situação relativamente àquelas que foram as principais propostas que aqui foram feitas durante o dia 2 e que se centram muito então na questão da literacia emocional, da literacia digital, da ligação dos pais com a escola, desta questão que a doutora Tânia falava da empatia, da solidariedade, da entreajuda. Depois falamos também aqui muito da prevenção, o facto de se ser diferente e do quão bom é ser diferente, de todos nós construirmos uma identidade individual que nos distinga dos demais, e não termos vergonha, pelo contrário, termos orgulho nas nossas diferenças, porque são elas que nos distinguem dos outros. Depois salientar também a questão dos preconceitos, que no fundo acabam por estar muito na base destas questões da violência e do cyberbullying, do direito à nossa liberdade individual, que foi aqui também referida várias vezes, e do quebrar destes ciclos de violência, de tentarmos encontrar formas de nos reforçarmos a todos e não vermos o outro como uma ameaça, mas sim como um par, como alguém com quem partilhamos vida. Já temos aqui 30 respostas, entretanto, no nosso Mentimeter, e a saúde mental e o bem-estar vai estando em primeiro lugar, vai ganhando aqui a corrida neste ranking das prioridades para os jovens. Vamos deixando as pessoas continuarem a participar para que mais possam, de alguma forma, encontrar aqui as estratégias de definição destas prioridades, e gostaria já agora também de deixar a ideia de que foi extremamente importante a vossa partilha aqui e o trabalho de casa que todos fizeram, ou seja, notou-se aqui que muitos dos jovens que aqui estiveram hoje se preocuparam em ouvir os seus colegas, em questioná-los acerca das suas prioridades, da forma como encaram as relações e esta temática em concreto do cyberbullying, e trouxeram-nos dados concretos que são também extremamente relevantes para a construção de soluções. E agora, vamos só tentar perceber aqui, já agora a Sofia da Associação Ser Mais, Ser Melhor deixou-nos aqui uma mensagem também para que possam acompanhá-los nas redes sociais e conhecer o projeto que aqui foi apresentado, fica também esta nota. Vamos só mais uma vez ver aqui como está o nosso ranking de prioridades. E mais uma vez aqui está a questão da saúde mental e do bem-estar, mantém-se então em primeiro lugar, a educação sexual e o planeamento familiar em segundo, a violência e o bullying em terceiro, depois em quarto dependências, em quinto a atividade física, em sexto a obesidade e em sétimo lugar a alimentação. E aqui está então. Agora, para terminar mesmo, deixava-vos só aqui novamente uma escala de avaliação, ou seja, nós para de alguma forma podermos avaliar esta sessão precisávamos só que vocês nos ajudassem aqui a encontrar a forma de podermos avaliar o decorrer desta sessão, dizendo-nos se gostaram, se acham que esta sessão poderia ter decorrido de outra forma. Eu vou novamente partilhar a tela, aqui está,
Esta é então a avaliação final. Pedia-vos que selecionassem então que fizessem a vossa avaliação deste webinar, sendo que, como disse, mais uma vez, esta é uma parte deste processo, temos ainda um longo caminho para percorrer, mas convosco e com o vosso envolvimento, com o trabalho de todos e de cada um, conseguiremos com certeza alcançar bons resultados e trabalhar para esta agenda para a juventude, para a década. Para terminar, eu vou partilhar aqui o compartilhamento da tela. Para terminar, eu gostaria só de passar a palavra à doutora Isabel Loureiro, do Conselho Nacional de Saúde. Já agora, não estava combinado, mas gostaria que fosse a doutora Isabel a encerrar esta nossa conversa, e peço desde já desculpa por este resvalar de tempo na duração da sessão, mas eu penso que valeu a pena, justificou pelos contributos que aqui foram dados. Doutora Isabel, para terminarmos então. Doutora Isabel, não está o microfone ligado. Obrigada. Agora sim. Obrigada. Eu queria agradecer a todos, à doutora Cátia e à doutora Tânia Paias e à Andreia Felipe por terem ajudado a orientar este webinar e, sobretudo, a todos os jovens que aqui deram contributos importantíssimos e, como já foi dito, é muito importante partilhar as suas próprias experiências para percebermos que não estamos sozinhos, que não somos só nós que temos o sofrimento ou que pensamos determinadas coisas e que, portanto, esta partilha foi muito importante. Portanto, o ter resvalado um bocadinho no tempo era impossível não o fazer, porque senão tornar-se-ia também uma sessão em que não havia oportunidade da participação de tantas vozes que aqui estiveram presentes. Portanto, aquilo que se vai fazer, como alguns de vós já saberão, é uma reformulação daquele rascunho que já está feito a partir do rascunho da Agenda da Juventude para a Saúde, que já está feito a partir de alguns contributos que já foram dados através de grupos focais, de questionários, de entrevistas. Portanto, há algum trabalho já feito, mas no final desta semana vamos ter mais 2 webinars. Ontem foi o da saúde mental, hoje é do cyberbullying, amanhã é sobre a atividade física e a alimentação e depois sobre o ambiente e as práticas de sustentabilidade. No final da semana vamos compilar todos os contributos que foram recebidos, reformular o rascunho que já temos da agenda e colocá-lo à discussão pública. E nesse aspecto eu pedia a vossa atenção para... Ele será nos finais, na última semana de abril, queremos nós, que poderá estar disponível para discussão pública. Não vai haver muito tempo para discussão pública, porque queremos entregar a agenda ao Governo e à Assembleia da República no mês de maio. Portanto, o vosso contributo e a divulgação da agenda para discussão é muito importante. Portanto, participem na reformulação, participem divulgando também a outros colegas, a grupos, a outras escolas, para que de facto apareça a vossa agenda da juventude para a próxima década, para se dar continuidade a um processo que nós queremos que seja consolidado a partir da vossa voz, da voz dos jovens a participarem ativamente naquilo que podem ser as políticas de promoção da saúde e de proteção e de legitimidade de muitos dos vossos direitos que muitas vezes estão ainda no papel e ainda não estão suficientemente valorizados. Obrigada a todos e também não queria deixar de agradecer aos professores que ajudaram toda a organização deste webinar. Obrigada a todos.
Muito obrigada, doutora Isabel, e para terminar, um agradecimento especial ao Conselho Nacional de Saúde, à Direção-Geral de Educação e, claro, também à Federação Nacional das Associações Juvenis por esta parceria tripartida que possibilitará que durante toda esta semana possamos dar a voz e ouvir efetivamente os jovens e tê-los ao nosso lado para a construção desta agenda da juventude para a saúde para a década. Sem o contributo de todos este trabalho seria impossível e, portanto, muito obrigada a todos. Obrigada pelos contributos e pelas excelentes partilhas que aqui foram feitas hoje. Obrigada por terem tido a coragem de partilhar experiências pessoais, casos concretos que vivem no dia a dia. E só para terminar, há aqui uma questão da Maria Helena que pergunta para onde podem enviar as propostas que possam ter. Doutora Isabel, não sei se há algum e-mail mais direto. A doutora Tânia Paias pôs aqui exatamente o portal do bullying. Pode ser essa via e depois através da Direção-Geral de Educação são enviadas as sugestões para o Conselho Nacional de Saúde. Nós estamos a trabalhar em parceria, portanto, esses canais podem ser usados. Creio que também posso pôr aqui, mas acho que sim, acho que fica através da Direção-Geral de Educação. Para o Conselho, está bem? Certíssimo, muito obrigada, doutora Isabel, mais uma vez. Obrigada então a todas e a todos pelos contributos e por esta partilha durante toda esta manhã e estamos sempre ao dispor para tudo aquilo que precisarem.